Começando mais um Chosen Cast, quero te agradecer já por você já estar com a gente, fazendo essa audiência aí, vindo até a nossa sala, sentando com a gente aqui à mesa, para que nós possamos aqui conversar e trocar uma ideia. Hoje o papo é muito legal, você já viu aí na nossa imagem que nós temos um casal aqui, meu Deus, pesado, Josiane Venâncio da Silva. Tem Silva, Josiane? Tem. Acertei? Sem querer, acertei. Pode ser Lucas hoje, com todo respeito? Por favor. Eu Lucas sou, Padilha da Anunciação. Sim. Pastor Lucas, não dá pra chamar de Lucas, tem que Pode ser chamar de Lucas. Pastor Lucas. Cara, eu tô muito feliz de receber aqui esse casal, uma honra pra mim, de verdade, estar recebendo vocês. Mas a gente vai trocar uma ideia aqui, falar um pouquinho de como foi essa trajetória da vida de vocês. Acho que a igreja, toda a nossa igreja, né, os mais, né, estão interessados em poder acompanhar um pouquinho mais de como foi essa caminhada que inspirou muitos, inclusive eu. Mas dá pra gente pôr aqui antes, eu queria falar dos nossos patrocinadores, nossos parceiros. Primeira, editora ETC, essa editora aí que tem sido parceira da nossa igreja, né? A gente tem, graças a Deus, aí vários conteúdos e livros, materiais, inclusive gratuitos, né? E-books gratuitos que vão edificar a sua vida. Então você entra lá, a gente está entregando para todo o Brasil, né? Então, graças a Deus aí é uma fonte, toda a fonte aí, todo o nosso lucro, ele é revertido para missões, né? Vale lembrar isso também. Então você não tem problema aí sobre título, você vai entrar e você vai ficar tranquilo, porque o que vende aqui realmente são títulos de qualidade que falam bem e falam da palavra do Senhor, tá? Qual o próximo aí? Samarins Engenharia, outra parceira, nosso querido pastor Edgar e a Érica, né, garantindo aí a execução de projetos, inclusive da nossa igreja, né, tem feito um trabalho de excelência. Então, são projetos prediais, projetos industriais, né, desde do início da estrutura até a finalização. Então, se você tem algo estrutural para fazer, um projeto na sua casa, enfim, contate eles lá. Eles já têm trabalhado aí com grandes empresas, né, Porto Sudeste, né, Naturgy também, grandes empresas, Concrejato, então são parceiras da Samarins, né, uma empresa séria que tem trabalhado aí com essa parte. Tem mais algum? E a nossa igreja, né, não posso deixar de falar da nossa maior parceira, a Igreja Batista Vila, né, a igreja que colocou esse podcast no ar. Então a gente é muito grato à nossa igreja por tudo que tem feito. Eu já quero convidar você, eu tô falando demais, né, tô falando mais que vocês, daqui a pouco vocês vão falar. Eu quero convidar vocês a estarem com a gente aqui nos cultos, né? Os nossos cultos são aos domingos, às 10h20 da manhã e às 19 horas. Né? Você vai ser impactado pela presença do Senhor. Você pode entrar lá no nosso YouTube, nosso Instagram, você vai ver como os nossos cultos eles são abençoados para a honra e glória do Senhor. Beleza? Podemos conversar agora? Cara, eu tô assim, tô na expectativa. Eu vou falar, posso direcionar um pouquinho inicialmente para a Josiane, com todo o respeito, muito mas legal. Vai ser um papo, gente, fica com a gente, vocês vão gostar, tem muita história boa. Josiane Venâncio da Silva. Josiane Venâncio Acertei, né, Josiane? Não é assim que eu te chamo geralmente, não. Né, nós três aqui, a gente tem uns apelidos aqui que a gente chama, mas nada ofensivo, mas é Josi para todo mundo. Como é que você tá, Josi? Tá feliz de estar aqui com a gente? Tô feliz, assim, é um desafio muito grande, né, de estar aqui. Né? Quem me conhece sabe que eu sou muito, assim, muito tímida, mas vocês me chamaram, eu tô aqui. Meu Deus. Mas é muito corajosa, né? Também. Não, eu tô vendo isso aqui. Obediência, né? Josi, você é tímida, mas quando você tem que ir, você vai mesmo, né? A gente vê lá nos cultos, né? Ela só tem alta. É mesmo, só tem alta. O pastor Rômulo, não sei se você conhece, ele me imita direitinho, né? Não, eu não vou fazer isso aqui. Eu nem posso fazer. Mas é uma alegria, pastor. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, tô feliz, certo. Né? A gente já trabalhou muito nessa mesa aqui hoje. E a felicidade de hoje, né? Tá sendo entrevistado ou dando mais ênfase, né, ao que a Josiane tem para compartilhar com a gente. Eu tô feliz, né, mesmo, né, assim, quando eu sentei aqui, a gente estava antes aqui, né, conversando, brincando, vieram várias coisas na minha cabeça, assim, muito boas, e eu tô encarando esse momento como um marco espiritual mesmo. Legal, muito bom. Fica à vontade, Eu fico feliz de ver vocês juntos, né, porque isso
de fato, juntos que eu falo, atuando integralmente, porque isso não aconteceu na maior parte do tempo. Sim. Né? Eu sei que isso para vocês causava um incômodo, a gente sabe que, a gente vai falar à frente, né, que a Josi tinha uma responsabilidade, né, e o pastor vinha caminhando e fazendo já o trabalho, mas de bate-pronto a gente já pode ver os resultados aí de como é importante o casal estar aí juntos, né? Eu, Emily, nossa família tem realmente colhido esses frutos disso. Mas deixa eu voltar lá atrás. Lá atrás, Josiane. Josiane pequenininha, de Itaguaí, Josiane? Itaguaí. Nasceu em Itaguaí, Josiane? Itaguaí. Fala um pouquinho aí, o que você lembra da sua infância, Josiane? O que você pode falar da sua infância, o que você lembra lá, filha do seu Joel e da Dona Ione. Da minha infância. O que você lembra aí que você pode falar pra gente aí? Eu acho que a minha infância, assim, o que eu lembro muito, assim, meu pai sempre foi de berço evangélico, minha família, né, meu pai, minha mãe. E eu me lembro, assim, eu não sei, assim, eu não me lembro muito dos detalhes, muitos detalhes, mas assim, uma fase que me marcou muito foi 12 anos, né, que a gente, meu pai era da Igreja Nacional e a gente frequentava lá junto com ele, e aquela importância, né, da comunhão. Né? E o pastor Fioravante hoje não está mais conosco, mas foi um pastor que marcou muito a minha vida, a minha infância. Ele foi muito forte, né? E eu louvo a Deus pela vida dele. Então, assim, a lembrança que hoje eu tenho é a gente indo para a igreja, minha mãe preparando um almoço, aí a família toda do pastor Fioravante, minha mãe, a gente sentava na mesa, a gente almoçava, ali a gente tomava o café da tarde, e a gente se arrumava e ia feliz para o culto. Né? E era praticamente todos os domingos isso. Então, isso é um marco muito grande na minha vida. Sim, a gente estava falando, né, tem falado isso constantemente com os pais, a importância de instruir, seja em casa, principalmente em casa, mas também em paralelo com a igreja, a criança o mais cedo possível. Porque quando ela tiver que tomar decisões, ela vai lembrar do que ela foi instruída lá atrás. Então você acha que, até mesmo para o seu ministério, né, o ministério de vocês que é um só, esse acompanhamento na sua infância, ele teve uma agregação para que você pudesse chegar aqui e tomar essas decisões como hoje, por exemplo? Sim, eu acho que você sabe que muito nova eu já comecei a trabalhar, né, com uns 13 anos, 14 anos, já ajudava minha mãe numa casa, né, de 3 quartos, uma casa bem grande. Mas meus irmãos começaram antes do que eu, assim, a trabalhar. Mas eu acho que o meu pai, a minha mãe me ensinou, eu acho que me deu uma certa estrutura para me chegar até hoje. Entendi. Entendeu? Uma estrutura para me chegar até hoje. A base familiar, A base familiar. A gente estava conversando em outra oportunidade. E eu também citava, né, o quanto, por exemplo, o culto doméstico ele fez uma diferença na minha vida. Pode parecer algo pouco assim, as pessoas falam, pô, é um culto na casa, para ali pelo menos 15, 20 minutos, mas desde quando eu era pequeno até hoje eu tento retratar isso. Não é sempre, é difícil, mas eu tento retratar o que eu aprendi lá atrás, ensinamentos que meu pai me deu quando eu era... Hoje eu não lembro, igual você falou, dos detalhes da minha infância, mas coisas-chave que meu pai e minha mãe falaram para mim, pastor Maurílio falava em púlpito, eu lembro. Então, assim, a importância de você trabalhar com a questão da infância. O senhor também pode falar, pastor, alguma coisa acerca disso? De como a infância, esse ensinamento na infância, ele ecoa no ministério de vocês hoje, que vocês têm hoje, embora, né, eu sei que são muitos desafios que a gente enfrentou na infância, né? Minha infância foi bem diferente da Josi, né? Não nasci num lar cristão, minha mãe afastada, e meu pai é de uma outra origem, né, religiosa, com a minha avó falecida já, né? Sim. E era um lar bem conturbado, né? Bem conturbado. E assim, resumo do resumo é que essa igreja, que hoje eu estou pastor, ela ficava na rua, assim, bem próxima da minha casa, e aí com 7, 8 anos, de 7 até 9 anos, né, foi essa igreja que me apresentou Jesus. Então eu conheci Jesus através da igreja que eu estou pastor, né, por volta de 7 a 9 anos.
E a Josi Foi nasceu no inverso, evangelho. entendeu? Foi o inverso dela, né? Eu e meu irmão que levamos o evangelho para casa. Cara, que legal. É. Mas através de um convite feito... A Leila, né? Pô. A Leila, a Vanúzia, que era aqui da igreja. Sim, a lembro. irmã de Ná, que é minha mãe na fé, Sim. né? Membro, minha ovelha hoje aqui da igreja. Elas passavam, na época passava a Leila, né? Chamando as crianças. E eu desejoso de ir, na época com o Ricardinho, neto da irmã de Ná. Eu fui, meu irmão foi primeiro. E dali nunca mais saí, né? Assim, da presença de Deus, né? Sim. Fiquei distante dessa igreja local durante 26 anos. Né? E aí voltei para cá, preguei Que 2, legal. 3 vezes, enfim. Deus traz de volta, né? Graças a Deus. Na minha célula teve inclusive, experiências assim de crianças que foram e atraíram os pais. Da nossa célula lá, né? Sim. Então, assim, dá o valor, a gente está falando de infância, às vezes a gente não dá o valor. Hoje tem dado mais, mas creio que alguns tempos atrás não dava-se o valor devido para a criança. Né? Infelizmente ainda não enfocam tanto. Mas, Josi, você lembra, assim, o dia exato em que, ou a semana, ou o período exato em que você, embora tenha nascido no Evangelho, você tenha recebido a Cristo? Você falou assim, cara, esse dia eu tive um encontro com Deus, de repente não foi o dia da sua decisão, mas um dia marcante na sua infância, para o início da sua juventude, que você falou, cara, esse dia aqui foi marcante. Sim, eu tenho sim, pastor Rômulo. Com os meus 14, 15 anos, eu não fiquei junto com meus pais, Sim. eu frequentei outra igreja. E eu sempre me preocupei a andar com pessoas que me levassem a amar mais a Cristo. Sim. A ter mais experiência com Cristo. Sim. E Deus mandou a Priscila para mim. Legal. Uma amiga minha, que eu tenho até hoje, Legal. minha amiga. E a Priscila, a vida dela me inspirava. De eu ter mais vontade de buscar mais ainda. Então, a Priscila foi uma peça muito fundamental na minha vida. E ali a gente começou a ir para uma igreja junto, e ali realmente, assim, naquele lugar eu tive experiência com o Senhor. Ali eu decidi a buscar ao Senhor, porque a gente é meio, assim, a fase de 11, 12 anos, mas quando você chega nos 14, você começa, né? Sim. Ainda mais naquela época. Sim. Né? E ali eu tive, sim, uma experiência com Deus mesmo. E eu lembro que a gente ali com 14, 15 anos, a gente sonhava junto. A gente sonhava de casar com grandes homens de Deus. Caramba, que legal, hein? Entendeu? A gente conversava, a gente ia a pé, andava aquela avenida todinha. E a gente, assim, ia falando de Jesus e voltava falando de Jesus. Maneiro. Né? E, assim, foi uma experiência muito boa na minha vida. E naquela época eu trabalhava, né, com meu pai. Então eu trabalhava de segunda a segunda. E assim, a Priscila, ela podia estar assim, em retiro, podia estar. Entendi. E eu não podia Você tinha estar. essa limitação. E às vezes assim, a Priscila passava, eu falei assim, meu Deus, eu não posso estar hoje. E aquilo ali, quando eu, assim, meu pai me liberava, né, para me ir. Assim, eu aproveitava o máximo. Entendi. Entendeu? Por isso que eu falo com esses adolescentes jovens, aproveita, que hoje vocês têm a oportunidade. Você começou lá com ele com quantos anos, com seu pai? Oi? Com eu comecei com 13, 14 anos. Sim. E aí você Entendeu? ficou direto até... Sim, porque meu pai começou numa barraquinha, Uhum. né? Ele já contou isso aqui já, Sim. quem quiser assistir, tem lá. Né? Eu acho que meu pai tem uma experiência de vida muito extraordinária. Que maneiro. O meu pai, assim, é um homem, assim, para mim, é o homem mais admirável de Itaguaí. Visionário demais, né? Sim. A gente conversou com ele, né? A gente teve toda a conversa. Ele, assim, ele começou com umas canetinhas, fazendo canetinha com a minha mãe. Depois ele foi, né? Começou na barraca. E depois ele foi e começou... Era uma barraca de conserto de panela de pressão. De pressão. Entendeu? Ele foi, assim, chegou em Itaguaí bem no início, desbravado, assim, Caramba, não tinha nada, pouquíssimo comércio. Pouquíssimo. E meu pai, assim, era o mais conhecido da cidade mesmo, né? Mas não de ser conhecido. Meu pai, ele tem um amor por vidas. Entendi. Entendeu? Meu pai, assim, Generoso. no sertão ele queria, assim, acho que todo mês ele ia para lá para ajudar a montar uma igreja. Seu pai é de onde exatamente? Qual cidade? Lá de João Pessoa. João Pessoa. Catolé do Rocha, né?
Paraíba, João Pessoa. Sua mãe também? Minha mãe é de Volta Redonda. Ah, sim, sim. Entendeu? Entendi. Aí não sei como eles se conheceram, não, mas se conheceram. Graças Aí a é Deus. outro né? casal que você tem que chamar. Graças a Deus se conheceram. Se por conheceram. favor. Principalmente pra você. Né? Graças a Deus, poxa. E aí você começou a trabalhar com ele e Aí eu tinha essas comecei- experiências de... Sim, E essa amizade sua, você disse, contribuiu positivamente. sim. Né? Agora, em contraste, a gente sabe que amizades negativas, elas tendem a nos... todo mundo já teve, se não amigo, próximo, pessoas que tentaram nos tirar da presença do Senhor. Né? Teve um momento, Josi, que na sua adolescência e juventude você falou, cara... Porque a pessoa que nasce no Evangelho, ela sempre tem sempre rola esse pensamento, às vezes, de, cara, e como é? Né? Isso é totalmente do inimigo, né? É lógico. Sim. Mas aconteceu isso com você? E como você conseguiu vencer isso, graças a Deus? Se aconteceu, né? Pastor, assim, nunca aconteceu Graças isso a comigo. Deus. Graças Assim, a Deus. eu passei por um período assim, né? Não vou entrar muito em detalhes, mas mesmo assim não me desanimei. Eu sempre busquei a Deus, sempre assim, eu coloquei na minha cabeça que eu ia sempre honrar o Senhor. Que maneiro. Entendeu? Assim, eu tinha o meu sonho, né? Hoje Deus tem realizado isso, é fazer somente a vontade de Deus. Que legal. Entendeu? Eu nunca tive dá essa. certo, né? Às vezes, assim, nunca assim, tentei. Às vezes, assim, minhas amigas chamaram, né? Vamos ali, Josiana. Aí eu lembro aqueles carnaval que tinha, mas era assim, um carnaval um pouco Não precisa... Regional, né? regional. Eu não lembro, não, Eu Josiana. lembro, não? Não lembro, não. Mas assim, meu pai Sim. era tão conhecido na cidade que eu tentei ir. Aí, mas o Espírito Santo, quando desceu ali a rua da Igreja Católica, Sim, aí sim. falou assim, volta agora. Mas eles me conheceram antes de eu descer. Falou assim, sobe agora que o seu pai não deixa você vir. Meu Deus. Então, assim, mas o Espírito Santo falou assim, isso aqui não é o seu lugar, Não, tá mas eu não certo. consegui nem descer, entendeu? Tá certo. Acho que foi a única coisa que eu fiz na minha vida foi isso. Graças a Deus, velho. Assim, Porque ninguém é perfeito, né? ninguém é perfeito, todo mundo tem uma situação. E aí você já era da congregacional nessa época? Essa época eu era profissional. Da congregacional. Sim, pastor Fravante. E aí você foi batizada lá? Não, eu fui batizada na Nova Vida. Na Nova Vida. Aí você tinha É. mais ou menos quantos anos? Ali eu já tinha 16, 17, já fui para, né, já 18. Entendi. E aí esteve na Nova Vida, fiquei sabendo que você cantava, Josiane, isso é verdade? Não sei como, mas Eu fiquei sabendo que a Josiane cantava. Ministrava. Que maneiro, Sim, cara. A Josiane, assim, ela... Aí, pessoal do louvor aí, ó. Não, A gente, não Josiane, canto ela- não, eu não canto nada. Assim, o que me chama atenção nela, eu vim propondo realmente, assim, deixar esse espaço para ela Não, falar, sim, né? fica à Porque eu já vontade. falo muito no púlpito, as pessoas Fica à vontade. já conhecem bastante, né? Mas ela é uma mulher da presença de Deus. Dá pra ver isso aí. Ela é uma mulher da presença de Deus, ela tem visão espiritual, né? E claro que porque eu sou marido e convivo também, tem respaldo para falar, Uhum. eu sou suspeito. Eu vejo a vida que ela tem diariamente Sim. e a coragem que ela tem nas coisas que deve realmente ter, né? Para estar aqui, eu sei que ela não faz questão nenhuma de aparecer, Sim. desse tipo de coisa, mas assim, é uma das pessoas, né, que Deus colocou perto de mim, a pessoa mais importante, né, depois de Jesus na minha vida, que tem feito as coisas darem certo, Sim. entendeu? Então, às vezes a gente fala assim, né, eu fico vendo essas cenas e não quero criar polêmica, não. Eu vou falar a realidade, não tem polêmica. A Bíblia fala sobre a mulher ajudadora, auxiliadora. Sim, sim, sim. Cara, assim, a Josiane, ela é essa mulher, cara. Ela é auxiliadora, ela é ajudadora. Eu vejo o que o mundo tem apregoado sobre submissão, obediência, sobre algumas ideologias. E, de verdade, eu tenho uma mulher que a Bíblia descreve na minha casa. Ela é Sim. virtuosa mesmo. Eu achei, graças a Sim. Deus. Hoje pouquíssimo a gente tem, muito difícil a gente ver uma pessoa falar, sobretudo uma mulher falar sobre esse assunto, né? Uhum. Então eu queria até direcionar a Josi, se ela puder falar um pouquinho sobre como passa na sua cabeça essa questão de estar auxiliando, eu vou falar a mesma palavra, Fica à estar vontade. submisso segundo o que a Bíblia diz, né? Não é Não, uma claro. submissão opressora, não é mesmo, Uhum. mas é uma submissão em amor. Né? Como é que isso passa no seu coração, Josi, em virtude desse mundo aí que está, infelizmente, pregoando outra coisa, né?
Sim, em relação A ser submissa, a estar A esposa, submissa, a esposa, a ser uma sim. esposa, né, que não quer assumir o papel do marido, Sim. né, porque infelizmente é o que tem acontecido. Assim, pastor Rômulo, eu penso assim, eu já coloquei isso no meu coração diante da vida do meu pai e da minha mãe, né? Sim. A honrar eles, a honrar a vida deles. Primeiro, honrar o Senhor sobre todas as coisas, e honrar a vida deles. Eu acho que quando a gente traz isso de dentro do nosso lar, eu acho que a gente tem uma certa estrutura, né? Tá preparado para isso? A gente nunca está preparado 100%, mas eu acho Sim. que Deus, ele vai Sim. nos conduzindo. E quando a gente busca a fazer a vontade do Senhor, Sim. né, fazer somente a vontade do Senhor, e ele vai nos conduzindo em oração, em buscar ele, Exato. né, em sabedoria, né, eu sempre Domínio falo isso. próprio. Domínio próprio. E assim, porque o Lucas, assim, eu vou nem falar pastor Lucas, né? Eu vou falar, Sim, o Lucas, ele é o meu esposo, Certo. ele é o pai do Davi, ele é o meu patrão, Nós. é o nosso, ele é o nosso patrão, né? E é o meu esposo que eu amo muito, Eita. né? E eu louvo a Deus porque, assim, ele fala comigo, tem coisa que ele fala, Josi, isso não, e eu respeito numa boa. Sim. Entendeu? Eu não tenho... Ele sabe disso. Tem coisas que... Claro que a gente tem a nossa conversa. Tem um equilíbrio, tem um né? equilíbrio, Lógico. a gente Consenso, senta. né? Isso aí é Né, consenso. amor? Você acha isso? Mas o que você acha? Certo. Então, a gente tem muito isso dentro de Que casa. legal. O diálogo. Legal. Entendeu? A gente tem muito diálogo dentro Faz de total casa. diferença. Agora a gente sai. Você com 18 anos. Qual foi o período aí que você conheceu esse moço aí? Foi nesse intervalo aí, ou foi um pouquinho à frente, ou você já conhecia ele? Me conta um pouquinho como é que foi essa primeira agora, vai começar a ficar talvez mais Você pulou a vida inteira da Josiane. A vida inteira. Quer falar saber de você. Ele O negócio dele é que eu tenho que explicar pra Não, ele. o casal. Deixa eu te explicar, né? O objetivo. O casal, o casal. Eu tô quieto aqui, tô deixando Eu ela. vou chegar. Vai lá, vai Mas lá. foi nessa idade aí, porque a gente vai falar acerca de ministério daqui a pouco. Não, É legal falar sobre verdade, isso. verdade. Sim, o Lucas, eu conheci... A gente 2000. foi, né? 99. 1999. Aí eu encontrei o Lucas na escola, Sim. mas realmente, assim, o primeiro olhar não foi, assim... Positivo, não. Mas aí... Começou a... Então... Não vai na dele, não, Josi. Não, assim, porque... Sim, pô, não foi com a nunca- intenção de ter um relacionamento. Não foi, não não. foi. 0-0 entendeu? mesmo. Não é Menos nem 10. acusando ele, mas assim, quando eu vi o Lucas assim, com aquele macacão... Ó, não veio de mim. Não veio de mim. A Emily vai estar por aqui também, a minha macacão. esperança é. aí ele tava olhando pra mim, eu falei assim, Oi. Jesus, mas... Mas eu conheci você antes, macacão. Aí a Priscila falou assim, José, você tem que casar com ele, mas eu falei assim, A A Priscila. Priscila te deu uma moral. Cara, moral? Cara, assim, a Priscila me deu minha vida, né, cara? a Priscila já... Mulher de visão, né? a Priscila, José, você tem que casar com ele. Eu espiritual falei assim, mas Priscila, mesmo. eu não Totalmente. gosto. Eu falei assim, Totalmente. Priscila, eu não gosto dele. Mas José, Macacão, ele velho. é... Aí eu falei assim, mas não é meu estilo, macacão. A Josiane, vou te explicar um negócio, cara. meu Deus do céu, velho. Realmente, assim, eu conto isso de uma forma engraçada, tem hora, mas eu vinha aqui, já morava aqui no Morro, né? E eu trabalhava de office boy, né, num escritório de contabilidade. Que nem sabia o que é office boy, um auxiliar de escritório, vamos botar assim. E aí eu saía daqui lá pro 5 de julho, lá perto da prefeitura, andando, né? Sendo que eu já tinha trabalhado lá fora, pedalado o dia inteiro. Pra quem não Vinha, conhece, pá. 2 quilômetros, né? Mais ou menos, ou Eu não mais. tenho nem ideia de ser só isso, não. Acho que é Daqui mais. lá, sei lá, deve ser isso aí ou mais, bem longe. Aí andando, eu tava andando. E na escola, quando eu cheguei na escola, estudando com um amigo meu, que hoje está em Campos, um professorzão, Carlinhos. Eu falei, Carlinhos, eu vi a Josiane a primeira vez. Falei, cara, eu gostei dessa menina. E aí ele falou, cara, essa menina é rica, cara. Ela não era rica nada. Não, mas pô, não, ela não era rica. Eu ia a pé e ela ia de moto. Na moto dela. Tá. Entendeu? E ela, É. assim, sempre
No estilo. No estilo. E eu o senhor com meu também. macacão. E o senhor no E estilo. eu com meu macacão. Estilo e com meu próprio. sapato furado. Porque eu tinha dinheiro pra comprar. Só seu mesmo. Mas eu ouvi desse meu amigo palavras assim de encorajamento. Ia ter a Bienal do livro. Sim. Eu tenho guardado o ticketzinho até hoje da Bienal. E aí lá na Bienal, cara, eu falei assim, eu vou na Bienal. Eu falei, cara, não tem dinheiro nem pra pagar a escola direito. Que assim, meu salário sobrava R$20, que fosse hoje. Era 180, sobrava R$30. Aí eu pagava a escola, que era R$150. E R$20 era pra eu tentar pagar algum lanche e dar uma bala pra ela na escola. Não tinha dinheiro pra pagar um lanche. Mas eu falei, não, cara, eu vou fazer um esforço, eu vou e tal. Eu fiz algumas coisinhas no trabalho pra eu poder ir. Fui na Bienal junto com ela, amiga dela lá. E aí lá na Bienal, cara, assim, de verdade, eu não tinha dinheiro pra comprar o lanche. Tu lembra disso? Lembro. Eu não tinha dinheiro pra comprar o lanche. Eu comi, eu acho que ela percebeu, eu comi o restante do lanche dela. Não sei nem se ela lembra disso. Foi. Eu tava com muita história, fome, velho. com muita fome mesmo. E eu comi o restante do lanche dela. Caraca, essa parada, eu não lembrava disso. Deus, Cara, ele mesmo. Deus, ele honra. Honra mesmo. Deus é bom. E eu lembro direitinho dela me dando o lanche dela. E aí, meu amigo, meu amigo muito engraçado. Caraca, cara, ela te deu o lanche dela. Eu falei, cara, eu vou comer esse lanche devagarinho, cara. Ela mordeu aqui. E Ela tá na sua, ela tá tão na sua, cara. Cara, nada a ver. Sabe, viajando, eu e ele. Acho que eu e ele, eram os caras, assim, sabe, fora do ar, cara. Mano, mundo da lua, improvável do velho. improvável. Meu Deus do E céu. aí, dali, a gente fez uma amizade, Foi. né? Que legal. E eu ajudava muito ela, né? Eu brinco com ela que ela colava, né? Mas, assim, eu ajudava muito ela, porque ela Ajudava ficava muito. o dia inteiro no balcão. Né? A menina, eu passei a admirar aquilo ali. O meu sogro muito severo mesmo, né? Mas ali, sabe? Desde os 12 anos no balcão, ali trabalhando, e ela ia pra escola às vezes cansada, eu via. E, assim, humilde, né? Assim, tinha tudo pra, naquele momento, então, desculpa dizer, Josi, pra ser uma pessoa soberba e tal. Sim, sogro sim. com loja movimentando muito, sabe? E eu vi ali uma humildade. E eu ouvi de uma outra pessoa assim, na cantina, pastor Reginaldo, né? Sim. O pastor Reginaldo falou pra mim assim, eu fui na cantina um dia, lá, né, com meus centavinhos, comprar um negocinho. Aí ele falou assim, você tá vendo aquela moça lá? Eu falei, tô vendo. Aí ele falou assim, você acredita aí, irmãos? É cada um, a experiência pessoal. Você acredita que Deus fala? Eu falei, fala através especialmente da palavra, né? O Batistão, chamei no filtro. Ele, não, mas Deus fala com pessoas também. Você acredita? Naquela hora eu fiz um sim, assim, meio, sabe? Aí ele apontou, aquela menina lá vai ser sua esposa. Nossa. Só pra fechar essa parte da história, Sim. foi ele que fez a comida do meu casamento. Caramba. Ele me A deu essa honra, né? palavra, foi. Caramba, E ali na escola, aquela época foi assim, uma época muito especial pra mim, né? Que Mesmo maneiro. assim, né? E Deus, o que ele fala que vai fazer, vai fazer. Não importa Sim. se você tem R$5 no bolso, nem dinheiro pra comprar o Sim. lanche. Deus me deu a melhor coisa depois da salvação que ele podia ter me dado. Nossa visão ela é muito limitada, né? Assim, acerca das coisas. Né? E a gente vê, talvez, se Deus trouxesse a visão de vocês, o que ele fez na vida de vocês hoje, né? Lá atrás, Caraca, eu nem lembrava disso. Cara. são coisas que realmente mexem muito com o nosso coração. E aí, vocês se casaram, né? Sim. Se relacionaram, se casaram, né? Se conheceram. E aí, depois disso, veio mesmo a questão do chamado do pastor. Embora a gente, né, esteja falando mais com a Josi, mas a gente está olhando numa perspectiva Dela. mesmo, né, de como isso passou tudo no seu coração. Porque é natural o pastor estar mais em evidência por estar lá ministrando, mas assim, eu estou pastor há alguns meses e eu tenho falado a importância da minha esposa na minha vida como um impulso, cara. Sim. Um impulso. E às vezes as pessoas não enxergam isso. Acham que a gente está sozinho, mas não estamos sozinhos. Né? A nossa família ela tem um papel extraordinário. Então, assim, como é que chegou isso no seu coração, Josi? Deus já falava isso com você acerca do chamado, que na verdade não é dele, né? O chamado é de vocês, né? Mas Deus já falava isso com vocês? Como é que... Assim, eu nunca tive dúvida. Quando a gente se casou, ele até chegou para mim e falou assim, Josi, eu tenho um chamado. Eu falei assim, eu também tenho. Legal. Né? E eu nunca tive dúvida disso, que ele tinha um chamado, sim. Não é porque eu estou do lado dele. Sim. O Lucas sempre foi uma pessoa diferenciada. Uma pessoa que
assim, Deus, acho que Deus tem um mimo com ele, Sim. né? Deus tem um mimo com ele. E eu louvo a Deus, né? Porque tudo que eu pedi ao Senhor, ali com 15, 16 anos, Deus realizou na minha legal. vida. Eu sempre pedi a Deus que Deus me mandasse uma pessoa que amasse a Deus acima de todas as coisas. Porque se amasse ao Senhor, ia Sim. me amar também. Sim, Né? naturalmente. E eu louvo a Deus pelo homem de Deus que eu tenho em casa. Ninguém é perfeito, né? Como que eu falo. Mas, assim, é um homem segundo o coração do Senhor. Sim. Entendeu? É um homem que é preocupado com as coisas de Deus. E eu vejo lá a dedicação dele dentro de casa. Mas tem algo que eu preciso falar, né? Foi o que? O Lucas foi ordenado a pastor-presidente aqui. Foi 31 de janeiro de 2015. Sim. Né? O Lucas tem 8 anos de ministério como Sim, pastor como pastor-presidente, presidente, né? certo. E mais 2 junto com o pastor Maurílio. Sim. E em 2015, 2014 eu trabalhava com meu pai, Sim. né? Eu trabalhava com meu pai, aí o Lucas ele foi e falou assim: Josi, eu vou sair do meu trabalho. E em nenhum momento, pastor Romulo, eu fui contra. Foi assim, impeditivo, né? Não fui. Sim. Né? Claro que a gente fica preocupada, É. mas assim, eu tinha aquela certeza que era vontade de Deus. Legal. Então, assim, a gente chorou muito, né, amor, sobre isso. É. E chegou o momento. Mas quando chegou em 2016, eu comecei a sentir uma crise muito, muito forte dentro da loja. Uma crise, assim, e o Lucas já estava Já pastor. estava pastor aqui, Já presidente, tinha saído integral. A minha condição vamos dizer assim, né? Para o que ela vai falar, vai agregar. A minha condição de ajudar, vamos dizer assim, num âmbito material, ela tinha sido mudada, né? Por causa do aceite que a gente deu, do desafio, mudou Sim. tudo, né? Nesse sentido mesmo. E um particular do que ela falou também, porque ela vai falar de algo, imagino que ela vai falar, é que ela estava entrando numa grande crise já, né? Eu saindo lá da empresa, onde estava assim, bem consolidado, né? E amava trabalhar, mas sobre o chamado eu falo outro dia. E a gente não, às vezes não quer sacrificar, né, cara? O nosso melhor, né? Sim. E assim, não estou dizendo que eu quero ser o melhor possível para ela, né? Que ela possa dizer isso, ser verdade mesmo. Mas o melhor em relação à provisão, né? A segurança nesse sentido material, vinha de mim, Certo. né? Então, quando eu abri mão de todo aquele sistema de cuidado no sentido material, de benefício, esse negócio todo, e ela generosamente falou assim, eu vou sacrificar, vou dar o meu melhor para Deus. É como se fosse o Isaac, né? Sim, sim. Pum, botou Entregou lá. o que custou. E, cara, assim, aí ela começa a viver com mais intensidade a crise. Entendi. Aí se arrastou, ela vai falar aí agora um pouco. Sim, aí nesse momento o negócio começou a ficar estreito, né? Entendi. E meu pai já com uma certa idade, eu que vi essa parte administrativa todinha. E para não falar com meu pai pela idade dele, eu comecei a Absorver, Josi? isso tudo Entendi. para mim. Mas aí teve um dia que eu, conversando com ele dentro de casa, e ele falou assim, você precisa falar. E foi muito difícil para mim. Esse momento foi muito difícil, mas eu sentei com meu pai, falei assim, pai... Colocar Falar as pra questões contar para o pai, Entendi. Para entendeu? mim contar para o meu pai. Aquilo ali foi foi muito, muito Imagino. difícil para mim. Mas eu cheguei para ele, sentei com ele, pai, a gente está vivendo isso, isso, isso. Mas meu pai, em nenhum momento, ele ficou desesperado. Sim. Assim, meu pai sempre me passou Segurança. a confiança, né? Uhum. Que Deus está cuidando. E Deus sempre esteve cuidando. Até Sim. hoje, né? Ele não deixa de cuidar. Deus ele é muito bondoso. Certo. E ali, né, entramos e eu fiquei, foi o quê? Foi 2016, 17 e 18. Mas quando chegou meados de 2018, o diácono Ulisses foi lá na loja. Ele chegou para mim e falou assim, minha filha, Deus mandou eu vir aqui. Você precisa sair da loja. Olha só. Aí eu fui e assim, eu falava, em 2018 eu falei assim, não, Lucas, esse ano eu saio. Não, final do ano eu saio. Já tinha, Josi, já vinha esse convite,
O pastor já conversava isso com você de Já de conversei, tempos? já estava orando já. Ele já Entendi. estava orando. E, Ele sentia essa eu já necessidade. tinha essa necessidade já. Entendi. Entendeu? Sim, Mas você não eu- sabia o como, Eu né? não sabia como eu Certo. resolver aquilo. E às vezes, pastor Rômulo, a gente... Uma experiência que eu tive é que a gente... Eu entreguei muito, assim, eu pedia muita oração para algumas pessoas. Aham, E às vezes Deus queria mais de mim. certo. Foi quando Deus começou, foi quando Deus começou a ministrar no meu coração a eu buscar mais a Ele. Certo. Porque o mesmo Deus que fala com aquela pessoa Fala com a vai gente. falar comigo. Exato. Entendeu? E foi quando eu fui tendo mais intimidade com o Senhor. Que legal. E em 2018, quando o irmão Ulisses chegou e falou isso pra mim, eu falei assim, não, é o Deus que essas pessoas que foi bênção na minha vida Uhum. serve ao Deus que eu sirvo. Então, a partir de agora eu vou botar meu joelho no chão. E vou começar a colocar isso diante de Deus. Entendi. Então, o primeiro passo é falar com meu pai. Fiz o primeiro passo, contei para o meu pai. Mas quando eu comecei a contar isso, comecei a buscar Deus, colocar diante de Deus, as coisas foram se abrindo. Entendi. Foi se abrindo e eu falei assim, 1º de junho de 2019 eu vou sair. Ah, ela botou uma data, Botou né? uma meta. Havia... Mas não sei você se- colocou, desculpa, você colocou pro seu pai ou colocou na sua família, seu pensamento? Não, eu coloquei diante do meu pai, eu falei as coisas, fazia diante do meu pai, eu falei. Aham, Falei assim, legal. 1º de junho eu não passo mais. Caramba, Ela forte, publicou, hein? assim, Forte isso. assim, foi um negócio assim, você tanto espera algo, né, em Deus, né, em oração, e nesse tempo, né, eu sendo falho, né, eu errei, né, em alguns momentos, porque, assim, eu sabia no meu coração, né, a gente tem uma palavra, né, guardada com a gente, e a gente está vendo a confirmação dela, não vou entrar ainda nesse ponto hoje aqui, mas tinha uma promessa, ele tem uma promessa, Sim. né, sendo cumprida nesse fluxo desse tempo. E aí eu falo, poxa, então quando ela estiver lá, que isso estava associado, ela estiver lá junto comigo, isso vai se cumprir. É o primeiro Sim. sinal daquilo que a gente está esperando, né, do Senhor. E aí, cara, o que rolou? Josi, tem que ir. Fiz uma pressão nela muito grande, né? E ela com uma pressão na loja. E aí aquilo ali fez um mal, né, muito grande, né, a saúde dela. Pressão de lá, pressão de cá. Uhum. E aí, de repente, um dia eu falei pra ela, olha, eu não vou mais, se ela lembra, eu acho que eu não devo mais falar nesse assunto. Você já sabe. Sim. E aí eu descansei. Como ela também teve esse do outro lado. Isso é bom, né, para quem está no ministério, né? Muito especialmente, eu descansei, continuei fazendo as coisas e quando eu menos pude esperar, ela veio e falou, fui lá, falei com meu pai, fiz isso, falei o dia, eu falei, que Sim. isso, não podia ser assim, meu Deus. Uhum. Então, Tomou logo a decisão. Porque não é uma foi. empresa, assim, a gente não tá falando de uma empresa Uhum. que... Não, É uma família. Família. Família, então não é uma coisa... Difícil é É conseguir. sensível. Até hoje ele Às tem vezes uns vai lá dar um aluguéis, apoio. eu ajudo ele, Sim, né? claro. Não deixo, mas hoje quem toca a loja são meus irmãos, eu tô fora, Sim. né? Mas graças a Deus, pastor Roma, assim, dia 1º de junho, eu entreguei a loja do Legal. jeito que eu queria entregar. Que legal. Entendeu? Deus me graciou, ali. me honrou naquele momento ali. E eu louvo a Deus por isso. Assim, e eu louvo a Deus pela vida do Lucas também, porque nós fomos fazer um passeio, né? Foi para Poços de Caldas. E na Serra de Poços de Caldas eu estava muito angustiada naquele dia. Sim. Foi um passeio muito ruim, né, amor? O Davi Foi? pequeno, Nossa. muito ruim. E o Lucas trabalhou, né, um tempo na Vale. E eu guardei um bom dinheiro, né? Nós guardamos um bom Sim, sim. dinheiro. Nós, peraí, ela é muito boa com isso. Nós guardamos um bom dinheiro. E ele falou assim, você pode usar tudo que está guardado. Se for para você sair, você pode colocar tudo dentro da loja. Aí eu paguei algumas dívidas, Sim. né? Nós pagamos, Uhum. né? Ele pagou, né? Junto Nós comigo, né? pagamos. Nós, porque tudo é nosso, né? Sim, amor? sim. Aham, com certeza. E ele pagou e em nenhum momento ele não joga isso na minha cara. Eu acho que ele ficou feliz, né? De eu estar aqui do lado dele. Foi barato. E- Foi barato demais. E eu Pelo vejo que tá assim que ele acontecendo. não... Isso não é o mais importante para ele. O mais importante para ele seria ele me ver bem. Entendi. Entendeu? Ele me ver bem. Então, assim, eu quero que você sempre esteja do meu lado. Às vezes eu vou num congresso e você não tá.
Então, assim, Caramba. o Lucas, ele me faz ser uma pessoa assim, ele me faz ser uma pessoa feliz. Ele me valoriza muito, Sim. entendeu? Como que eu vou usar a palavra? O que ele faz eu sentir? Eu acho que ele me faz eu sentir uma mulher, assim... Segura, firme? Não, eu acho que uma mulher muito feliz. Te traz essa segurança, essa Traz paz uma pra sentir isso. segurança. Eu acho que eu não usei a palavra certa ainda não, Até mas o final até o você final lembra. eu vou... Me falaram isso, que pode falar. Não sei, ainda não coisei. Vai até o final de... Você próximo acha o que é? Vai podcast. colocando aí. Você achar o que é o que ela quer falar? O que vocês acham aí, Você gente? coloca Olha, aí. Qual vocês é acham? a palavra? Qual é a palavra? Qual é a palavra? Deixa eu procurar no Google aqui. Ah, peraí, mulher. Me falaram uma vez, né, que... Não vale nada, né, É. cara? Que a esposa do pastor, eu vou chegar ali, se puder deixar, Vou deixar. que Eu tô pegando é a hora de notas. chorar daqui a pouco, né? Mas se puder, me falaram uma vez que valoriza a sua esposa porque ela é o seu ponto de equilíbrio nesse sentido, né? A gente sabe Sim. nisso. A vida de um pastor, eu estou vivendo 1%, 10%, né? Eu vejo muito na vida do pastor aqui, estando com ele direto, mas que é um turbilhão de sentimentos e de coisas, né? Às vezes a gente chega em casa com mil e uma situações, passou um dia, parece que a gente viveu 100 dias em um. É isso aí. Né? E Hoje, a então? nossa esposa, ela, pelo menos pra mim, é o meu ponto de, cara, é aqui, volta pra cá. Ou quando eu tô muito pra baixo, ela me coloca Sim. numa situação, ou quando eu tô muito pilhado, ela volta um pouquinho pra cá. Então, eu acho que é isso, né? Esse é o papel que as pessoas precisam enxergar nas esposas de pastor, porque assim, somos falhos, né, cara? A Sem gente dúvida. não tem como o ministério, eu acredito, tá? O ministério ser próspero, né? Eu falo ministério pastoral, se uma esposa ela não entender que o chamado ele é duplo, ele na verdade é um só, não porque é uma só carne, mas os chamados são dos dois. Né? Então eu não sou chamado sozinho, minha esposa ela é chamada comigo. Sim. Eu acho que você vestiu bem essa camisa quando você disse pro seu pai lá naquele dia, não. Hoje eu Sim. preciso estar com ele, né? Acho que você quis dizer isso. Mas acho que agora é a hora que você, não sei, né? Vamos lá. O que esse garotinho representa? Na foto você tá chorando, Josi. Já vai chorar de novo, fica à vontade. Esse garotinho representa pra você essa bênção do Senhor. Tava com quantos anos aí? Vocês lembram? O Davi tava com 10. Tá com... Hoje Vai tá fazer com... 12, dia 22. Vai fazer 12. Isso aí tem 2 anos atrás. É. O batismo do garoto. Pode chorar, gente, à vontade. Deixa ela Pode falar. falar. Eu tô dando O que nome. esse moço aí representa, Josiane, Sendo pra espaço pra vida? ela. É o presente, né? De Deus. Pra mim, eu tava até, essa semana eu tava olhando essa foto, né, acho que o nascimento dele foi o dia mais feliz da minha vida, mas Legal. esse aí foi um dia, assim, o extraordinário do extraordinário na minha vida. A gente levar um filho, o Davi, ele é uma criança diferenciada. Uhum. Davi, eu acho que Deus tem algo muito grande para a vida dele. Amém. Entendeu? E ele é muito lindo, né? Deu certo, né? Deu certo. Acho que o resultado disso aí, né, essa foto, ela tem muito mais lições do que uma simples foto, né? É educação, é exemplo, é testemunho, né, para a criança de fato chegar ao ponto de querer entregar sua vida para Cristo, né? Mas o Davi, ele tem, eu sei que a gente está aqui na igreja, ele convive muito aqui, né? E eu falei isso numa das reuniões aqui da administração da equipe aqui da igreja, como ele também entende o chamado de vocês. Sim. Né? Vocês estiveram em viagem, né? Foram a Minas, está lá participando do treinamento, né? De células, enfim, da conferência. E ele ficou aqui com a gente, né? Ele ficou com a Carol. E por horas eu vi ele ali, né? Sozinho. Já não é a primeira vez, já vi ele várias vezes sozinho. Então não vejo o Davi murmurando, não vejo o Davi questionando assim, a questão de estar aqui, de estar muito aqui. É lógico, uma criança tem o seu tempo, né? Mas tudo converge. Sim. A esposa converge. Estar pastor é um desafio muito grande. Então, se a gente tem uma esposa que converge, um filho que vai junto com a gente, fica mais fácil.
que o senhor pudesse falar um pouquinho disso, pastor? Acho- Facilita, né? Eu acho que assim, com todo carinho que eu falo isso, né? Às vezes falei isso de uma forma muito, talvez muito dura, né? Mas assim, eu sei que os irmãos vão entender, né? A Josiane, ela é esposa de pastor mesmo. Sim. Ela não é pastora, né? Ela é esposa de pastor. E é nisso que eu acredito, né? Pastor tem o seu chamado para pastorear, a esposa ali ao lado. Ela, no que ela faz, ela realmente, né? Ela é excelente no que ela faz. Sim. Excelente. São palavras, às vezes, que a gente, como homem, tem um time, né? Para absorver, né? Para conseguir, mas nenhuma das palavras que eu recebi foram ao chão. E o Davi, ele é vamos dizer assim, o fruto, né? O fruto de um milagre que Deus operou no nosso casamento, na nossa união. E sobre ele, eu acho ele um garoto doce, ele é obediente. E ele é engraçado também, né? Ele é bem engraçado. Por que será, né? Ele tenta esconder. Por quê, Ele né? tenta esconder isso de mim, mas eu sei que né? Eu me vejo nele, eu acho realmente ele parecido do jeito, né? Quando eu era criança. E outro dia, duas coisas que me marcaram, comentei com o senhor, que eu tava no futebol e tava tendo um lance, né? Ele tá jogando lá na base, orem por ele. O sonho dele é ser um jogador profissional. E a gente está trabalhando. Eu quero agradecer o Márcio também, a Aline, que nos apoiam bastante nessas agendas. E aí ele estava indo em direção ao gol, né? E assim, tinha feito um lance, assim, era no treino, mas ia ser um gol de placa no treino. E aí ele vem correndo, pronto para fazer o gol. É imperdível o gol. Mas ele viu, que eu observei, eu estava vendo, né? E o pai do pai do lado, vai não sei o que e tal. Aí vinha o garoto e ele saiu da frente intencionalmente para o garoto não se machucar. Nossa. Quer dizer, ele abdicou do gol, né? Pra quem joga sabe da importância, né? Ainda mais num treino, todo mundo vendo ali, né? E aí, falei, meu Deus do céu. Aí fiquei assim, né? E aí, né, todo achando que eu tava, né? E o cara falou, cara, tu viu, cara? Ele fez de propósito, cara. Ele parou pra não machucar o menino. Aí na hora eu ainda não assimilei. Não assimilei ainda. Tem hora que a gente tem um time tão lento, né? Sim. Aí quando eu cheguei, filho, golaço, ia fazer um golaço. Poxa, pai, eu ia machucar o meu amigo. Caramba. Né, que tava no outro time, né? E eu falei, não, eu expliquei também sobre o esporte, mas eu vi ali o amor dele. Ele tem acho que o dom dele é de cuidar. Sim. Ele é cuidadoso, né? É um dos dons que Deus deu para ele. Então, para mim, o Davi, assim, ele é a foto, né? Daquilo que o maior acerto não é o templo lotado. É o meu filho e a minha esposa unidos. Primeiro né? ministério. E aí isso Sua eleva. casa. Né? Ele fala, pai, você vai hoje pregar? Pai, não sei o que vai pregar sobre o quê? Às vezes eu Tá tô num ambiente fazendo sermão, Que maneiro. ele entra no qual que eu não gosto que entre, né? Eu fecho lá, sou desconcentrado, e ele vai lá, você vem que te dar um beijo, deixa um copo d'água, faz um pãozinho, coloca lá. Tudo isso entende, são né? coisas, entende, Desde pequeno ajuda, entende, que ajuda legal. muito. E batizou, olha lá, pastor Maneiro. feliz, Josi Nossa, feliz. foi espetacular. Meu Deus, que legal. Josiane, e aí você vem pra igreja, e aí você agora de forma integral, né, atua aí junto com o seu esposo. O que mudou? O que você acha que mudou assim? Agora virou a chave. Agora o meu tempo, a minha cabeça está voltada direto para a igreja somente, né? Claro que em relação assim à mudança, né? Porque Uhum. é muito diferente, né? Você tá no comércio e Sim, eu trabalhei anos, né? sim. Eu tô aqui desde 2019, 4 anos, né? 20, 22, 4 anos. Cerca de 4 4 anos. anos. E tô feliz. Que legal. Até uma pessoa me perguntou, me parou na rua, falou assim, mas Ju, você não sente falta? Eu falei, não, eu tô feliz do que eu estou Que fazendo, maneiro. o que Deus chamou. Que Eu tô do maneiro. lado do meu esposo. Entendeu? Então, assim, eu me sinto feliz nesse lugar. Esse lugar aqui, as pessoas são incríveis. Não é porque o Lucas está pastor aqui, não. Mas, assim, é um lugar diferente.
Que legal, Josi. Eu não consigo, assim, visitar outra igreja, assim, só quando tem algum congresso Sim, que a gente sim. sai, né? Lógico. Mas eu não consigo ir em outra igreja sem ser aqui em Vila. Você conhecia a nossa igreja, Josi? Não, Não conhecia? não conhecia. Eu também não lembrava, assim, de Não você. conhecia. A Acho gente que era mais quase, do deveria ser pastor. vizinho, né? A gente deveria ser vizinho, né? Sim, o pastor tá falando morava na rua depois. da frente aqui, Aham. quando na Mas infância, eu não lembro depois de você, casou. não lembro da sua família. Não lembro do pastor, não lembro. Você não conhecia essa igreja Não mesmo. conhecia. Aí você sai, na verdade você sai da Nova Vida, aí Aí fica eu na sa- PIB um tempo, né? A PIB eu fiquei um pouco tempo, Sim. porque ele... Não, na Nova Vida. Na Nova Vida eu conheci, aí eu já fui para Batista. Sim. Fui para Batista, aí ali a gente não demorou muito tempo, né? Nós 2 anos casamos. Mas assim, aproveitar e falar aí, né? Assim, ela veio comigo, né? Isso aí é bom deixar importante, acho que a Josiane até reforça isso aí. Então, assim, desde dali já tinha um princípio sendo respeitado, né? Eu falei, olha, eu sou aqui da igreja, eu sou criado aqui nessa igreja, Josiane lembra, até falei para ela uma palavra engraçada, porque eu não vou falar aqui, ó. Aqui o caminho é sério, vou traduzir assim, né? Doutrina, que é mesmo, vamos crescer juntos. Primeira E vez aí, você estaria numa igreja batista, né? Porque você é Sim. congregacional, saiu pra E aí ela foi, a gente organizou lá congresso juntos. Que maneiro. Fomos para a igreja no 26, né? Que o pastor legal. Marcos Nunes, hoje o Cleiton é pastor lá, Uhum. nosso amigo. E a gente ficou um tempo lá. Deus nos deu um tempo de experiência ministerial juntos, Sim. sabe? Mas a gente começou a namorar, namoramos 2 anos e casamos, entendeu? 1 ano de namoro, 1 ano de noivado e casamento. Caramba. E foi assim, Objetivo. tudo pela fé, pela Objetivo. fé mesmo, né? E a maturidade da Josiane em relação a organizar tudo isso, acho que ela veio brotar em mim anos depois, Certo. né, de casado, né? Uhum. E ela já casou muito madura, já sabia que era uma vida financeira, como organizar as coisas. Ela cuidou dos sobrinhos, né, pequenos, quase que todos, né, passaram pela mão dela também. Né? Então, assim, a perspectiva de comprar uma casa, um carro. Então, até que eu pegasse isso. E outro detalhe, ela falou que eu fui generoso, né, lá com a situação que ela viveu. Sim. Mas, assim, foram, acho que 7 anos ou mais, a Josiane pode me ajudar aí, mais anos, em que ela ganhava mais que eu. Sim. E, assim, comprava ótimas roupas para mim, Uhum. sabe? E Cuidava, né? Zelava. cuidava mesmo. Sim. Então, assim, são coisas que são importantes dizer, né? Mencionar. E foi assim, e falava, ó, estuda, vai lá, vai pro seminário, isso é. você vai lá, vamos pagar sim, vai dar certo sim, Sim. e tal. Aí eu parei o seminário 2 vezes, não, você tem que voltar, Deus te chamou para isso. Sim. Aí agora, recentemente, eu fiz a pós-graduação, falei, poxa, eu não tô conseguindo, você é inteligente, você vai conseguir, né? Você é inteligente sim, eu sei que você é inteligente, eu sei que você vai conseguir. Eu Olha falei, só. poxa, isso é profecia, então eu vou... mas assim, as palavras de encorajamento, Claro. né? Às vezes eu penso que o auxílio é só um auxílio material. Cara, mas o poder de uma pessoa que tem Deus e usar essas palavras para impulsionar, não, hoje você vai pregar, Deus vai te usar, pô, mas essa semana foi difícil, eu tô cansado. Vai lá, você vai ver, Deus vai te abençoar. Às vezes pega na minha mão assim, pô, tu tá gelado. Vai lá, vai que Deus vai te usar. Então, assim, para mim, hoje, tê-la aqui, né, comigo assim... Meu Deus. É uma co- segurança também pro senhor muito grande, né? eu convidaria as pessoas a olharem, pode olhar para mim, né, pela Sim. misericórdia de Deus. Uhum. Mas olha para Josi, Sim. olha para ela, pode olhar que legal. vocês vão assim aprender muito sobre Deus mesmo. Que maneiro ouvir isso. E como é que é, Ju, seu dia a dia aqui na igreja? Visitações, Sim. né? Fala um pouquinho de como Não, tem sido isso daí. antes de eu entrar nisso, Pode falar. assim, como, né, a Priscila foi uma peça fundamental ali nos meus 14, 15, 16 anos, quando a gente se casou, então veio a Érica e o pastor Edgar, Sim, sim, sim. entendeu? Eles, assim, pessoas que... Pastor Edgar e a Érica, assim, pessoas apaixonadas por Jesus. Então, assim, a gente começou, né, Lucas, ter uma amizade. Sim. Eles não eram casados ainda. Os pais A deixavam gente sair caminhou com com a gente. ele, só saía com a gente, tá? Saía com a gente. Só com a Vocês- gente. Apadrinharam eles então, né? Sim. Trouxeram. Aqui, ó. Olha essa cena aí, ó. Aí. Diz muito, né? Eriquinha já grávida ali da Maria. Verdade. É verdade. Que maneiro. Então- São irmãos pra vocês? Casal ou irmãos mesmo, né? Irmãos, Uma- irmãozão. Uma amiga, uma amigona mesmo, assim, me Que entende. maneiro.
E ela, assim, eu vou falar, o Lucas fala mais do pastor Edgar, mas a Érica é uma mulher diferenciada. A Érica é uma mulher que ama Deus. Caramba. Ela ama Deus. Crente Assim, mesmo, cara. e eu conheço a Érica, assim, eu fiz os 15 anos da Érica. Meu Deus. Entendeu? Eu ajudei nos 15 anos da Érica. Então, assim, a gente tem uma amizade, assim, saudável, né? Que legal. É de cuidado mesmo. breve- Cuidado. Em breve estarão aqui, né? Vamos convidar esse eu- casal Eu queria estimular você pra estarem aqui com a gente. Vai ser Caramba. Pastor fera Edgar demais. quase não ri, né? Ah lá. Gente, esse homem é assim. Ele já hoje, esteve aqui também. Hoje eu vou falar mal de você hoje não, hein, amigo? Mas eu vou falar uma coisa. Que garoto, assim, garoto, né? É crente, missionário, Verdade, referência mesmo. generoso, ama ajudar as pessoas, Sim. inspirar, firme quando tem que ser, sabe? Sim. Firme, assim, um pastorzão mesmo. Aí já Engraçado, não cuidou deixa muito- de ser. Você pode estar onde Não deixa for, de gente. ser. Desculpa dizer, com É o todo doido do respeito. bem. O doido do bem. Isso que eu ia falar, tu leu o Ah, é? pensamento. Muito, Pô, cara. é. A gente tá Doido- muito Tá Wi-Fi. conectado, Cara, Doido do bem, velho. Ele tá olhando ali essa cara dele. É a cara de quem. Eu vou até aumentar, né? Peraí, aumentar muito não. Não, Não, pode aumentar não, muito só é. vai expor o cara. Não, eu falei bem dele, olha aí, ó. Vou expor, não. Não, mas Meu essa Deus. cara dele é a cara de quem tá pensando em dar uma resposta, sabe? velho, Eu vou dar, Você tá vendo? Ele tá conhece, ali né? já. É. Ai, Possivelmente ele pegou o microfone depois e falou E alguma arrasou. coisa. A camisa que eu estou trouxe dos Estados Unidos. Uma Gente, ó, figura, ó, cara. me deu de presente. Que legal. Ô, Mas- Josi, deixa eu te falar sobre o seu dia a dia, como é estar aqui na igreja, estar trabalhando com visitações, na consolidação, auxiliando também o pastor em alguns gabinetes, atendimentos, né? Como é Sim. que é isso aí? Como é que tá sendo? Pastor, está sendo assim, uma bênção, né? Você fazer aquilo que você ama é muito gostoso. É bom demais. É muito Ah lá. gostoso. Deus me livre, Lucas. Ah lá. Ah, Ai, amor. Ó, só pra mencionar o Amor, pastor tira que tá, essa, amor, tira pastor que essa. tá controlando ali, ele que tá colocando, Não, amor. projetando as fotos. Josi, fala Josi sério. ganhou, olha só. Ligando pras pessoas. Olha o Ai, gabinete, amor, cara. amor, Que tira essa legal. foto, pelo amor de Deus. Tirei. Enfim, Põe da Lili junto comigo, essa ali. eu queria que você É. voltasse da Lili, porque Esse dia foi eu legal, queria que você né? falasse um pouquinho desse dia, Josi, a experiência que você teve nesse dia. Da Eu sei que Lili. foi algo marcante demais pra você. Eu sei que tem uma história assim gigante por trás, mas eu queria que você falasse. A gente sabe do Do desafio momento, que né? a família viveu com a Isabel, o milagre que a gente Sim. comemora e agradece ao Senhor, mas teve uma experiência nesse dia que eu sei. Eu queria que você falasse pra Sim. gente, por favor. Esse dia acho que a gente trouxe a gente fomos levar a tia Leila e voltamos com a Lili No hospital. Lá, no hospital, certo. lá no em instituto Laranjeira. Lá, Laranjeiras, Sim. Aí viemos conversando, conversando várias coisas, mas não falamos da Isabel. Sim. Né? A gente riu, a gente não falamos em nenhum momento Ficamos no da Isabel. engarrafamento, né? Ficamos no Caramba. engarrafamento. A Lili falou assim, não precisa... Incomum. Não É. Porque precisa, geralmente o precisa assunto- cortar caminho, não. Vamos aqui, vamos Isso aí, conversar. E era época de... Tinha negócio do samba lá. É... Na apoteose lá? Isso, Ah, estava tá. em movimento, já É fazendo. isso, eu tava montando. Tava montando. E a gente voltou com a Lili. Voltamos com a Lili, né? E quando eu cheguei em casa, você mandou a ordem do culto. Sim. Tá vendo? Você nem sabia que tava na história, né? Você me Meu mandou. Deus, ainda Aí eu bem falei que deu. assim, aí você botou assim, oração Josiane. Sim. Aí eu acordei 3 horas da manhã e eu comecei a orar. Eu fui pra sala, Sim. orei. E Deus falou comigo, não é você, tem que ser a Lili. Aí eu falei assim, mas Senhor, a Lili, mas pelo momento que ela estava passando. Isso de sábado pra domingo? De sábado para domingo. Caramba, Porque acho que a gente eu pensei voltou que na tinha sido sexta. na hora ali. Não, a gente voltou na sexta-feira. Entendi. Aí eu falei assim, a Lili, aí eu acordei de manhã, mas não comentei nada com Sim, ele. sim. Nada. Nada. Aí eu fui e falei assim, Senhor. Aí eu comecei a orar. Comecei a orar e de noite a mesma coisa. Assim, você tem que chamar a Lili. Aí eu questionando a Deus, ó aqui, Sim. o ser humanozinho Aham, aqui questionando sim, Deus. sim. Aí quando chegou domingo de manhã, eu não falei nada, eu fiquei quieta. Aí eu mandava vários áudios para a Lili. Escrevia vários, apagava. Escrevia, apagava. Eu acho que eu mandei uns 15 para ela e apaguei.
E quando chegou na hora do culto, Deus falou assim, você tem que chamar a Lili. É a Lili que precisa fazer essa oração. Caramba, e essa fase para ela não estava fácil. Não vale tava fácil. lembrar. Fácil, tava Vale só... lembrar, Nossa, que baixa essa total. era uma das fases mais difíceis que ela estava vivendo, a Lili, né? Sim. Todos nós, né? Mas Aham. Sim, essa fase, assim, ela né, muito mais do que eu, né, que ela estava com isso, né, Sim. no coração dela. Mas quando eu cheguei lá atrás para chamar a Lili estava sentada e estava chorando. Caramba. E quando eu falei isso para ela, eu falei assim, eu vou. Josi, eu vou. Nossa. E esse dia aí foi o dia que ela fez a oração. Na segunda-feira ela ia voltar para o hospital e na terça-feira chegou o coração da Isabel. Meu Deus. Então isso aqui acontece no domingo. No domingo. Na segunda-feira. Na segunda-feira ela foi para o hospital. Se eu não tô, eu tenho quase certeza disso. Sim. E na terça-feira chega o coração da Meu Isabel. Deus do céu. Então essa oração, assim, eu acho que Marcou, era... né? Marcou. Caramba. Era para ela, né? Deus mandou, assim, não entrega para ela. Ela precisa falar algo. E ali, o que me marcou na vida da Lili naquele momento é que ela só agradeceu. Verdade. Entendeu? Até mesmo na oração, eu lembro da oração. Isso aí, eu acho que quando as pessoas levantaram ali, eu vi, acho que estava a igreja toda chorando. Sim. Nossa, Foi um um mover. impulso Foi um mover. absurdo. Mudou a igreja, tá? São situações que aproximam, querendo ou não, infelizmente, né, situações negativas, mas que aproximam a gente, nós, a igreja, de Deus, né? E nos fazem falar, nos fazem pensar assim, cara, Deus pode fazer. Então, igual você falou, né, você citou algo que teve uma situação difícil que você passou e que você falou, não, Deus falou comigo e Deus pode falar comigo. É através da aflição, da prova que a gente vê que Deus ele usa as nossas vidas, né? E a gente vê claramente, olha lá que legal, sua mamãe, essa mulher Dona extraordinária. Ione, outra bênção, né? Dona Ione e o seu Joel. São quantos irmãos, Josi? 5 comigo, né? Você é a mais nova? Sou. Éramos 6, aí É minha mais mãe, tudo, mais minha mãe bonito. perdeu um. Com todo respeito aí, meus cunhados. Éramos Não, 6. minhas cunhadas, né? Éramos 6, aí minha mãe perdeu um. Mas quando minha mãe perdeu, ela não sabia que estava grávida de mim. Nossa. Aí chegou, né? Chegou essa benção. Eu acho que ela gosta muito de mim. Ah, tenho certeza. aí, gente, eu vou te falar uma coisa, gente. Tem aqui o Meu pai. Seu Joel. modelão. Seu Joel, Tá que bem benção. idoso, né? Tem idoso. Tá. Muito. Ô, Josiane, pra gente já tá encerrando, quero agradecer você que ficou aqui com a gente até agora. Fica aí, que ainda tem benção ainda, tem algo bom pra você. Mas daqui pra frente, assim, como você enxerga a nossa igreja? Você já são quantos anos aqui na igreja? Vocês chegaram em 2013? 13. 13? 13 Não, ou nem 12? sei, eu acho que 13. é final, Final de 12, né? final de Final 12. de 12 para 13. Pra 13. Foi setembro. Eu só sei. Vocês chegaram aqui, desculpa, no retiro, né, de Eu fui- 12. Então, Então foi início de 12, né? Porque o Lucas São 11 veio, pregou umas Eu 2 lembro do retiro, vezes. desse retiro. quase morri. Ele veio, pregou umas 2 vezes aqui, eu não vim. Aí quando vim a segunda vez, o Davi estava com uns 7 meses. Caramba. A pessoa que me acolheu aqui foi a Lani, a sua mãe, né? Ela me ajudou no pátio da igreja, né? O Davi pequenininho, tive que Mas a trocar. Lani. E a Lani ali Beijo, me Lani. ajudando. Entendeu? Assim, a Lani é um amor de pessoa, né? Caramba, que maneiro. Então são 11 anos de vila. E o que você vê daqui pra frente, assim, pra essa igreja? Como é que tá sendo esse... A gente tá falando de fé, né? A Sim. gente tem os desafios a romper, desafios espirituais, desafios até físicos mesmo, né? Essas obras e outras coisas que estão aí para serem finalizadas, mas como é que você está enxergando a nossa igreja nesse tempo? Falar das células também, fica à vontade. Sim, eu acho que a nossa igreja está vivendo um momento único. Que legal. Um momento muito marcante para a nossa igreja. Eu tenho visto, né, assim, ouvido, né, as pessoas falam e não é, assim, as pessoas da própria célula, né, o que Deus tem feito nesse lugar. Sim. E eu tenho certeza que Deus vai fazer muito mais. Amém. Através dessas vidas que estão aqui. Porque cada vida que está aqui, cada membro que está aqui é um pastoreio. Sim. Né? E eu vejo o amor dessa igreja, o amor da Igreja Vila,
assim, eu vejo assim pelo pastor Maurílio, Sim. né? Vamos começar, né, com a vida do pastor Maurílio, da irmã Marlene, né? Eles me ensinaram a amar, assim, a ter mais amor, né, por vidas, Sim. através da vida E vivendo, deles. né? E vivendo. Eles vivendo, não precisa falar nada. Não, e eles vivendo, Uhum. entendeu? Então, assim, são um casal extraordinário para mim. Maneiro, que legal. Entendeu? Eu amo a vida deles, assim, e eu vejo, assim, algo muito grande para essa igreja. Que legal. Muito grande. Não estou falando em grandeza de... O que dá para ver, né? Eu estou falando que vida. Se Deus quiser, sim, sim, né? não, a gente sonha com isso também, mas eu vejo o cuidado com vidas. Sim. Entendeu? E eu amo vidas. Eu amo perceber. vidas. Isso aí dá para perceber na vida de vocês. Acho que já pude falar um pouquinho no início, né? Já falei muito e falo muito sobre a vida do pastor, né? O quanto foi peça, né, para a construção desse chamado que Deus hoje trouxe para a minha vida. Mas assim, eu não restringo a ele, não. Porque assim, de fato, a família de vocês, inclusive Davi também, são pessoas que contribuem e sei que irão contribuir demais para o avanço também da minha família e dessa igreja, né? A nossa igreja é muito grata, porque Deus, foi um tempo que o pastor Maurílio esteve aqui, está aqui, mas de fato presidindo, né? E ele rompeu com muitos desafios nessa igreja, né? Quem é mais antigo aqui pode presenciar e testemunhar isso. E aí vem uma mudança, e eu não falo de uma mudança rebelde, drástica, nada disso, mas uma mudança natural que tinha que acontecer, orgânica, que é desafiadora, que vocês estão enfrentando agora, que nós estamos enfrentando juntos, né? Então são peças que Deus vai colocando na nossa igreja para fazer com que ela avance, né? A frase que o pastor Maurílio sempre fala, marcha e marcha acelerada, né? E graças a Deus essa marcha ela não foi reduzida com vocês, né? Essa troca desse câmbio com vocês não foi reduzida, né? De fato vocês conseguiram. Eu achei isso fantástico, porque embora a família de vocês não tinham zero conhecimento da família do pastor Maurílio, eu acho, não tinha, né, não tinha nenhum tipo de convívio, mas conseguiu convergir, o Espírito Santo conseguiu conectar a história, a vida e a caminhada de vocês para que essa igreja não parasse. É verdade. Eu posso dizer, porque eu vivi assim aqui, esse momento, que a gente não sentiu essa transição. E isso aí é muito lindo de Deus, né? É ruim quando acontece uma transição que é natural acontecer e as pessoas sentem negativamente isso. Então nós não sentimos, eu acho que a igreja só avançou. Então muito isso é pela honra que vocês deram a Deus, a história que vocês contaram. Isso mostra que Deus está fazendo que vocês colham frutos hoje. E vocês vão colher muito mais daqui para frente. Mas eu quero agradecer a vida de vocês. Foi muito legal porque a gente está acostumado a ouvir mais o senhor, né? Não é. E falar mais. Falei. Falar mais. Então eu prometi cumprir. Não, cumpriu. Ficou legal. Ficou maneiro. Ficou legal. Falei, ia ser só com a Josi, gente. Não, mas foi legal. Mas eu falei, foi legal, poxa, eu acho que vai ser bem legal ela... completar, né? E assim, eu acho que a Josi, como a ênfase é nela, o encerramento é seu, mas eu queria aqui também mandar um beijo para meus pais, para meu sogro e minha sogra, né, para o meu pastor, né, Maurílio, irmã Marlene, e falando assim dessa paternidade, né, que a gente tem espiritual e também também agradecer, né, esse momento que a gente viveu aqui, foi muito bom, foi muito diferente, me fez lembrar muita coisa, né? E às vezes a gente tá numa correria tão grande, cuidando de um monte de gente e se cuidando também, mas assim, parar, eu vi aqui a Josi contando, né? E eu fiquei, caramba, fiquei assim, sosseguei para reviver algumas coisas algumas que eu não lembrava. Mas eu quero agradecer a Deus, né, também pela sua vida, do David, né, do Iago, que com o maior carinho e satisfação tem feito também esse trabalho. E toda a igreja, quero dizer para a igreja que é uma honra, né, poder servir vocês mesmo. Isso não é... A gente realmente se sente honrado, feliz. Sim. Hoje eu estava no carro com o Edivaldo. Eu falei, Edivaldo, e a Marluce estava no carro também, a gente acabou almoçando juntos, né? E eu falei, olha, cara, assim, eu tô no lugar que eu queria estar, cara, que Deus programou para eu estar. Eu tô feliz, cara, tá tranquilo, né, de fazer isso. Então, louvado seja Deus. E a minha última palavra é para a Josiane, né? Fica à vontade. Não é para a Josiane. Então, hoje é meu aniversário, né? Caramba. Hoje é meu aniversário. A gente ia falar isso daqui a pouco. Eu pedi, né, para não falar, adiantou, né? Para eu poder ter essa deixa. Por isso que eu pedi. Né? Antes, você sabe que quem convive perto sabe que eu
tinha todo um cuidado com o meu aniversário e tal, enfim, uma esquisitice aí. Mas Deus me curou disso, graças a Deus. Graças a Deus, porque eu venho celebrando meus aniversários. sim. Aproveitando isso Faça aí. isso, tá? Eu não sei onde que eu perdi isso em algum momento, mas eu tinha perdido e foi aqui na igreja que eu fui curado disso. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Mas eu quero dizer pra Josiane que a Josiane, ela é um presente de Deus pra mim. Que legal. Mulher virtuosa, quem achará? Eu achei. Né? Você é preciosa tanto quanto finas joias. Né? Que Deus possa abençoar a sua vida, que você continue assumindo aquilo que Deus coloca diante de você. Ele tem prosperado você em sabedoria, é sábia, é uma mulher sábia. E assim, eu vejo tanto que a minha família e a minha vida, a gente foi edificado espiritualmente, emocionalmente e materialmente. Né? Porque aqui sobre ela tem mesmo algo divino da parte de Deus através da vida do meu sogro e da minha sogra. A Josiane é uma mulher, uma pessoa próspera, sabe? Próspera. Não tem falta nas coisas. Sim. Então, mãezona, né? Uma mãe que, assim, cara, é um cuidado, né? Quase que ela tem 2 filhos em casa, né? Mas, assim, é um cuidado muito grande. Meu filho, eu falo assim, cara, valoriza, você tem realmente uma mãe. Você não tem um útero que te jogou ali fora, não. Sim. Você tem uma mulher que Uma mãe cuida de mesmo. você, Sim. uma mulher crente, respeita, diferente. preste atenção, porque a Josi é crente. E, por fim, como é esposa, né? Eu estava deitado esses dias, essa semana. Eu falei, meu Deus, eu vou dizer isso mesmo. Insubstituível. Sim. Insubstituível. É isso que eu tenho a dizer para você. Minha declaração para você é que você é insubstituível. Por toda vida cristã que você tem. Você prega para mim com o seu testemunho. E me inspira a levar isso para o púlpito. Às vezes levar para o púlpito que eu recebi de Deus através da vida dela. Caramba. Parabéns por você ter vindo aqui compartilhar. Você tem muito a contar para essas meninas aí. Meninas, ela vai morrer de vergonha, mas procurem a Josiane para conversar. Procurem. Vocês vão ter ali oportunidade de crescer. Tá? Pode procurar. Ela vai elevar a vida de vocês através da mensagem de Deus. Eu lembrei agora. Obrigado por esse presente. A palavra? A palavra. Obrigado por esse Ele presente. me faz ser especial todos os dias. Ah, que maneiro, velho. Quem botou especial aí ganhou. Mas que maneiro. É diferente, né? Assim, ele me faz sentir especial, né? Sim. Quando a gente encontra realmente a pessoa que Deus dá várias evidências de que de fato é pra gente continuar. E às vezes a gente está esperando a resposta de Deus falando. Deus está falando através dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa. Cara, muito. Fantástico isso. Josiane, muito obrigado por você ter vindo. Desafio, foi muito bem. Falou que estava nervosa, mas a gente esquece, né? Senta aqui, como né? se fosse estivesse em casa. Obrigado por você ter vindo, tá? Hoje é aniversário, aproveita que é aniversário do... Agora a gente pode falar, né? Que é aniversário dele. Tu ia falar do Magrelo? Do moço. Tu fez um mai. Não. Eles falam assim comigo. Não, falam assim, não, reabriu não, agora. não, do moço. Se eu Gente, fosse é muito falar, eu bom falava. ser família. Se eu fosse falar, eu falava. Mas é bom ser família, a gente bom brinca, mesmo. né? E isso é saudável. Liberdade. Respeitadora, não, mas tem. É um respeito, mas obrigado. Agradecer também, né? Pela sua vida. Graças pela a Deus. vida da Emily, pela vida da Lara, o Lucas. Né? Pela vida do De novo. David. Né? Vocês são bênçãos. Amém. Vocês são amigos também. Legal. Tá? Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Gente. Sem vocês, na nossa vida não teria graça. Eita, gente. Meu Deus do céu. Aí, David. Um dia o David vai estar aqui com a gente também. Vai testemunhar Eu disso. Vamos, olha só. Eu espero que ele fale. Gente, vai vir um episódio aí daqui alguns dias, né? Você fica ligado. Porque nessa mesa aqui nós vamos receber David. Não podia nem falar isso, ele que é o âncora. Fala aí, cara. Cara, Desculpa. ninguém conseguiu isso. Ninguém mesmo, cara. É. Nem o podcast da cidade, É. nem o podcast do Brasil Do conseguiu. mundo. Do mundo conseguiu. Na Lua não conseguiram. Não conseguiu, no universo. Ele vai sentar na mesa do Chosen Cast, cara. E mais surpreendente, Vai contar toda a vida dele. ele vai falar. Esse é o mais surpreendente. Eu poderia Ele até vai simular, falar. finge que sou o David, vai lá. Então, estou aqui com o David Helder. Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, David. Aham, é legal, obrigado aí. Mas quem conhece o David também por trás das câmeras Cara, sabe que ele fala pra caramba. Sim. Mas ele vai estar com a gente aqui, vai ser uma alegria grande, vai trocar uma ideia. Acompanha a gente, tem muita coisa legal. Hoje foi esse casal, né, aqui abençoado. Vão vir outras pessoas, são assuntos diferentes,
mas o cunho é o mesmo, né? São jornadas, são caminhadas de pessoas, né, que sempre tem algo a ensinar. E a gente aprendeu demais hoje com a vida de vocês. Quero agradecer, que Deus continue abençoando e que estejam com a gente aí por muito mais tempo para que a gente aprenda mais e mais e mais do Senhor. Agradecer também a nossa equipe, né? A equipe ministerial. Pô, equipe ministerial que nos a auxilia equipe. nisso tudo aqui. Vocês não conseguem ver aqui, mas elas estão sustentando a gente aqui. Louva a Deus pela vida delas. É um também. agradecimento. Beijinho, né? Pegou na mão. Vale Agora eu vou pra na mão, casa. né? Na mão? Na mão. Dá. Aproveita aí, câmera 2. Que Aê. salva de palmas aí pra esse casal abençoado aí. Isso aí. Gente, muito obrigado. Voltamos na próxima segunda. A gente espera você. Um abraço, valeu e tchau. Tchau. Tchau.